Por que é tão difícil algumas decisões na vida? Ou às vezes simples escolhas? Olá, eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, gestaltista, e tenho aqui esse canal como um convite a reflexões mais profundo que a gente puder, que eu puder também, para refletir sobre o ser humano, eu na vida, como que eu posso estar na vida do meu tamanho, sem ficar muito apertada, sem lugar, mas também sem ficar perdido por aí. E aí, o autoconhecimento, as reflexões sobre os nossos aspectos, sobre a vida humana, eu trago aqui sobre o que eu percebo na prática clínica como terapeuta, na minha vida pessoal também, que me perpassa tantas questões e emoções, né, que eu sou afetada pela vida cotidiana, ou estudos também. Então aqui eu vou trazendo e te agradeço se você puder comentar, porque assim a gente pode ter uma troca, né, que é uma forma de estar conectado com quem está interessado aí e quem me escuta, e a gente poder ir compartilhando juntos, né, o que vai passando na nossa vida humana. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, como essa primeira pergunta, eu quero refletir com você sobre escolha. Porque a vida, a gente escolhe todo o tempo. Por exemplo, será que eu levanto agora para beber água ou eu espero mais 5 minutos? Aí logo na sua cabeça vem, né? Ah, mas o médico disse, mas eu tenho que beber água porque tem o rim, porque tem a pele, porque eu tenho que me hidratar. Talvez essas inúmeras questões necessárias para a sua saúde te motive a levantar, parar o que você está fazendo e beber água. Ou comprar uma garrafinha para que a água fique aí sempre do seu lado. Então já é uma outra coisa, comprar uma garrafa. Né? Então aí você vê que o tema escolha, ele tem um fator essencial, que é o afeto, que é a emoção. Eu não escolho sem emoção. E aí essa emoção, ela pode ser a nível consciente, né, que me motiva. Então, no caso, nesse simples exemplo da água, é uma emoção de eu preciso cuidar da minha saúde, porque como que eu vou ter saúde para viver a vida, né, se eu ficar doente? Isso é uma emoção. Pode ser ansiedade, pode ser esperança, pode ser o que for. Né? As emoções, elas nos atravessam. Nós somos afetados pela vida, tanto internamente, os meus órgãos, os meus fluidos, quanto externamente me chegam coisas como a informação do médico, como o que eu sei sobre os cuidados com a saúde, tudo isso me chega, me afeta. E quando me afeta, me traz essa emoção, talvez por isso a gente chama os afetos. Né? Então os afetos também estão conectados com o corpo. Né? Então a gente pode pensar, você pode lembrar aí alguma decisão que você precise, seu corpo pode ficar mais excitado, o coração acelerado, então está tudo conectado. Vou fazer um parênteses aqui, porque eu sempre trago o corpo. Então vou fazer um parênteses aqui para a gente irmos juntos, por que o corpo é tão importante? E quando eu falo corpo, eu não estou excluindo a mente. É muito comum, né, os clientes na terapia dizem assim, para mim é mais fácil falar, porque a fala eu vou soltando tudo que está aqui e às vezes nem sei o que eu estou falando. Né? Porque é difícil se conectar com a emoção, é difícil se conectar com o corpo. Porque aqui, nesta conexão, corpo, emoção e mente, intelecto, que eu posso me dar conta do que realmente está acontecendo. Então, por que às vezes é difícil se conectar com o corpo? Porque eu só fico pensando e falando, pensando e falando, pensando e falando, pensando e falando e acho que estou chegando em algum lugar.
Mas chegar a algum lugar no pensar e falar, um pouco difícil. Porque o comportamento, ele precisa passar pelo sentir. E tanto sentir corpo, quanto sentir a emoção, o sentimento que vem. Então, por isso que eu pensar somente em quero emagrecer. Vou emagrecer, tenho plano, vou lá, tenho plano diário de tudo que vou fazer e penso sobre isso. Mas ainda você não tem uma emoção suficiente que te motive a fazer atividade física, a parar de comer determinadas coisas que não ajudam a emagrecer, você não vai para ação. Então, eu trago muito o corpo, mas não excluindo o intelecto, que é um pouco distinto de ficar pensando. A gente não exclui a nossa capacidade intelectual e cognitiva do nosso ser. Então, porque eu trago tanto para o corpo, que é para a gente se lembrar que ele está aqui no aqui e agora e que a minha emoção também aparece, e quanto mais eu me dou conta do meu corpo, mais eu me dou conta do que sinto e mais eu compreendo o que está passando comigo e, consequentemente, com o que está passando ao meu redor. Então, voltamos ao tema escolha, porque esse parênteses que eu fiz é muito importante para a gente entender a escolha. Porque a escolha ela não é cognitiva e nem mental apenas. É claro que eu preciso intelectualmente, cognitivamente, né, que são as minhas capacidades de ver uma coisa, ver dois lados, a minha capacidade de compreender os fatos, isso tudo é cognição, que está nas minhas funções, dentro do meu sistema nervoso, né? As funções cognitivas estão dentro do sistema nervoso. Então, aqui, neurotransmissores, conexões nervosas, neurônio com neurônio, tá aí. Tanto que, se eu leso uma parte do meu cérebro, eu perco alguma função cognitiva. Então, eu preciso de, sim, nas escolhas, ter essa distinção, essa capacidade cognitiva. Mas a escolha também vem do aprendizado que eu tive no passado. E o aprendizado ele está marcado no meu corpo. A gente tem uma memória física, né? Os estudos de trauma, por exemplo, a gente trabalha traumas que foram lá intrauterinos, que são na primeira infância, que eu não tenho uma memória disso. Mas, quando a gente acessa o corpo, aparece. Aparece o quê? Emoções, sentimentos, comportamento. Então, muitas pessoas têm algumas questões comportamentais, né, de como se relacionar, por exemplo, ou tem, vamos chamar, algumas manias de vida, porque estão associadas a algum trauma que ela não tem na memória, mas que talvez seja lá do passado, da primeira infância, ou até intrauterino, e isso está marcado no corpo. Vou fazer até alguma sugestão de livros aqui embaixo para você, se você tiver interesse nesse tema. Então, quando eu acesso o meu corpo, eu acesso aprendizados do passado. E isso é essencial, porque eu vou decidir para o meu futuro. E uma escolha, ainda que seja uma escolha, vou ali beber água ou não, é futuro, não é aqui agora. Então, uma escolha, ela sempre tem a ver com o que vai acontecer no futuro, seja ele próximo ou longo. Então, eu também tenho que ter essa capacidade de prever um futuro. Mas eu estou aqui e agora. E aí te sugiro dar uma olhadinha lá no vídeo do tempo. Como suportar o tempo. Eu também vou deixar o link aqui. Então, escolher não é algo fácil, porque eu preciso me conhecer e saber o que passa aqui comigo. E aí algumas pessoas chamam de intuição. E a intuição, ela não passa no que eu penso. A intuição, ela é no corpo. Ela é numa sensação que, se você contar para alguém, a pessoa não vai nem acreditar em você, porque você sente. E as escolhas para o futuro também passam por essa intuição. E a intuição tem a ver com o que você aprendeu no passado,
com o que você aprendeu sobre você mesmo, nos seus processos, com a sua capacidade de se conhecer. Quando você se conhece, você vai saber: essa sensação que eu estou sentindo é meio angustiante, ou esse meu coração está acelerado quando eu penso nessa probabilidade futura, porque talvez você já tenha vivido algo no passado similar e talvez não tenha sido muito interessante. Então, seu corpo, algo em você, sabe que ali talvez não seja um bom caminho. E como aprender a escutar essa intuição? Primeiro, sempre passando por conhecer como são as suas reações internas. Como seu corpo move, como seu corpo sente, quando que você sente o palpitar do coração, como que você volta para si, espera um pouco, pensa, e às vezes a escolha também tem a ver com esperar. Por isso esse vídeo de suportar o tempo está tão interessante, está bem associado com essa conversa aqui sobre a escolha. Porque quando eu suporto um pouquinho o tempo, quando eu aprendo a esperar um pouco, eu vou tendo mais claridade se eu vou pelo caminho A ou caminho B. Porque às vezes as nossas decisões podem ser muito impulsivas, por um desejo imediato, sem pensar muito nas consequências. Mas quando eu paro e espero, eu posso ter uma perspectiva mais ampla de tudo que está envolvido aí, e aí fazer uma escolha mais consciente. E aí aqui a gente já abre para mais uma reflexão sobre a escolha, que tem algumas pessoas que são aparentemente muito decididas. É para escolher A ou B? B. É para escolher carne ou frango? Carne. Não se dão tempo para pensar, para sentir um pouco o que realmente quer. Isto não é necessariamente uma escolha consciente, mas a sociedade hoje ela aprecia muito esse tipo de comportamento. Então essa demanda contemporânea de sermos pessoas decididas, que resolvem rápido, que dão soluções, exigem e que vá para este comportamento, que exige, e aí começa a se tornar uma autoexigência de que eu seja decidido. E aí não há espaço para que eu espere um pouco qual é a decisão que realmente faz sentido naquele momento. Então há que cuidar um pouco dessa supervalorização às resoluções rápidas, porque as resoluções rápidas não são necessariamente as melhores, porque não se dá tempo de ver qual a consequência disso. Ou será isso realmente o melhor para mim, para o trabalho, para o que for acontecer, para aquele projeto? Será essa a melhor decisão? Então, para a gente escolher, é preciso que eu aprenda a dar um tempo. Às vezes são 5 minutos. Há que cuidar também, tempo, vou perder tempo, né? Que aí vem logo essa ideia de perder tempo. Mas, às vezes, 5 minutos, uma caminhada que você dá aí no seu local de trabalho, já abaixa um pouco e já amplia a percepção para você conseguir escolher, porque você vai entrar em contato com o que está te afetando, com a emoção, com o seu corpo. E isso por si só amplia a capacidade perceptiva, logo a sua capacidade de ver os fatos, amplia a capacidade de ver todas as percepções. E aí você pode fazer uma escolha mais interessante. E aí tem um outro fator, dando um passinho mais para frente, que é fato que algumas escolhas são definitivas, né? A vida é assim. Mas não necessariamente, porque eu tomei um caminho A, depois eu não posso fazer uma trilha para alcançar o caminho B um pouco mais na frente. Isso também gera um pouco de ânsia de que, porque eu tomei uma decisão agora, essa decisão vai ser para sempre. Isso é muito angustiante, porque a vida muda todo o tempo. A gente tem a impermanência da vida. Eu fui por um caminho, de repente eu me deparo que eu imaginei que tinha uma ponte e não tem a ponte. Eu vou ter que encontrar um outro caminho.
Então, essa tranquilidade, esta ideia de que eu posso mudar, talvez ela te ajude a se tranquilizar para experimentar, porque é óbvio que determinadas escolhas eu vou assumir um risco. É sempre um risco. Talvez ir levantar e beber uma água não tenha tanto risco. Tem se você não beber a água, né? Aí pode ser que a sua saúde fique prejudicada. Então é um risco. Então, algumas escolhas têm um risco um pouco maior, outras um pouco menor. E para eu assumir um risco, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, preciso de um tempo. Algumas escolhas eu vou precisar de um tempo maior, outras de um tempo menor. E as escolhas vão perpassar as minhas emoções. Eu não posso esquecer das minhas emoções, né? Porque da mesma forma que uma pessoa super impulsiva, que decide logo, resolve rápido, e isso é apreciado na sociedade, então a gente estimula esse tipo de comportamento, uma outra pessoa que nunca escolhe nada tem também alguma coisa por trás. Do mesmo jeito que um é super impulsivo, não para, não sente, e quem não consegue escolher? Que protela. Então, não é a escolha o problema, é algo um pouco mais fundo aí, que talvez tenha a ver com a sua estima, que talvez tenha a ver com a sua desconexão dos seus aprendizados do passado, porque são os aprendizados que nos fazem ter estima, que nos fazem nos sentir seguros para optar o que vem pela frente. Então, a escolha, ela é um primeiro plano que eu preciso aprender a conectar com o que realmente está passando em mim, em todas as dimensões, para poder ver o que está por trás e ter tranquilidade de ver as consequências de cada escolha, que isso é um outro ponto, né, que me ajuda. Toda escolha tem consequência e, baseado nas consequências, eu posso dizer, sim, posso seguir nesse caminho ou não. Então, além de ser, né, o que eu imagino, eu também preciso saber as consequências vindas desta decisão, eu vou conseguir suportar? Eu consigo? Isso também te ajuda a definir. Então, aqui é uma visão, um início de uma reflexão. Quem sabe a gente volte nesse tema e você pode me contar aqui se é do seu interesse, a gente aprofundar aí um pouquinho mais. Né, tem muitos braços aqui, muitos ramos que a gente pode pensar sobre esse grande tema, que são as decisões, as escolhas, mas o fato é que uma decisão, uma escolha, ela nunca é mental, ela sempre vai passar pelo que me afeta. Por isso que pessoas fazem escolhas diferentes, porque cada pessoa é afetada diferente em diferentes contextos. Então, muito obrigada pela sua presença aqui e te convido a refletir um pouco. O que é difícil para você nas suas escolhas? Você está feliz nas suas decisões da sua vida? Como você está conseguindo? Ou tem tido alguns desafios? Quais os desafios? Em qual área da sua vida é mais difícil tomar decisões? Isso também é um olhar interessante, porque não é todas as nossas áreas que são desafiadoras. Qual é mais fácil? Qual é mais desafiadora? E se esse vídeo te ajuda aí a pensar e a refletir melhor para ampliar a sua percepção sobre você mesmo, se você conhece alguém que tem interesse nesse tema e que pode ajudar essas reflexões, pode compartilhar o vídeo e compartilha comigo aqui também o que foi interessante para você e quais temas você gostaria de escutar aqui. Muito obrigada pela sua presença e espero te ver em breve.